A primeira etapa do torneio de Anufin acabou no novo capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. 16 finalistas restaram, rivalidades foram criadas, novos personagens foram introduzidos. A gente vai comentar sobre tudo isso, mas antes deixa logo aí o seu like para não se esquecer depois. Você aí que não é inscrito ainda, quer ficar assistindo os meus vídeos toda semana e não se inscreve logo. E se você está me conhecendo agora, aproveita então e se inscreve e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui de Os Quatro Cavaleiros, porque eu tô aqui toda quarta-feira ou terça-feira fazendo análise dos capítulos que saem. E bora pra análise. Pelo visto, Kion e Isolde já sabiam da condição do Tristan e já devem ter tentado trazer ele de volta antes, sem muito sucesso. Apesar de não lembrar de nada, ele teve o instinto de pelo menos não atacar Isolde, né? Então é bem possível que, se eles se enfrentarem na segunda parte do torneio, ele acabe lembrando. Acho que é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Isolde versus Tristan, que vai levar o Tristan recuperando suas memórias. E o Kion, tentando apelar para as lembranças do Tristan, começa a contar a história de como ele ganhou aquela cicatriz. Provavelmente tem a ver com a segunda vez que a Vivian sequestrou o Kion, que foi quando o Tristan salvou ele, e foi depois disso que o Kion se tornou obcecado pelo Tristan. Bom, a história inteira ela permanece um mistério, mas será que não é possível que foi o próprio Tristan que fez aquela cicatriz nele, assim como ele fez a cicatriz do Lancelot? Para falar a verdade, não seria a primeira semelhança entre Kion e Lancelot, que são personagens que, assim, à primeira vista não tem nada a ver um com o outro, porque ambos foram sequestrados quando eram crianças, o Lancelot pela Dama do Lago e o Kion pela Vivian. Assim como foi no caso do Lancelot das lendas arturianas, ele também é sequestrado pela Dama do Lago, que se chama, adivinha como? Vivian. Então é como se o Nakaba tivesse adaptado a história do Lancelot duas vezes, né? Uma no próprio Lancelot e a outra no Kion. Então será se, além disso tudo, eles também têm em comum a pessoa que deu a cicatriz para eles? E ainda falando sobre o Kion, só por curiosidade, esse nome Gog e Magog são nomes que aparecem em várias religiões, mas acontece que no original não está escrito Gog e Magog, está escrito Gog Magog, tipo tudo junto. Então pode ser também uma referência ao gigante Gog Magog de algumas lendas celtas, que aparece em um livro que também, inclusive, é uma das primeiras aparições do rei Arthur na literatura, que o livro se chama A História dos Reis da Britânia. Eu não sei a qual dessas duas figuras o Nakaba quis referenciar, Gog e Magog ou Gog Magog, mas na verdade pode ser os dois, né, ao mesmo tempo. Ele fez aí um jogo de palavras e faz sentido, né, até porque o Kion invocou dois espíritos. E como nós já sabíamos, Hauser e Edlin apareceram no torneio. O mais curioso aí é esse indivíduo misterioso que conseguiu matar o Edlin com uma facadinha ali nas costelas, mas não é como se o Edlin tivesse simplesmente morrido, né? Parece que a alma dele foi expulsa do corpo. Então imagino que esse cara pode ser um manipulador de espíritos da vida, ou até mesmo, ele pode ser a mesma coisa que o Percival, né? Um espírito que foi selado em um bebê humano. Porque se o Ironside fez isso, por que outros usuários de espíritos não conseguiriam, né? Então eu imagino que ele e Percival possam ter algumas semelhanças e eles possam se enfrentar aí durante a segunda fase do torneio. Seria um confronto interessante. Agora, o mais curioso de todos é esse cara que simplesmente zombou de um ataque ao máximo da Gawain. Ele certamente é um dos mais fortes desse torneio, mas quem é ele, né? Assim, ele parece um híbrido de Garou, de One Punch Man, com o Ban, com o Rei dos Demônios. Na verdade, o fato de ele ter saído intacto desse ataque lembra muito a magia do Rei dos Demônios, vocês se lembram? E uma outra possibilidade, bom, seria o Gol ter disfarçado, mas acho que o Gol não teria saído intacto aí, né? Uma outra possibilidade seria o Lancelot transformado. Aí ele sim seria capaz de sair intacto. A gente já viu até que a magia dele consegue meio que engolir outras magias, como se fosse ali o lago de Salisbury dentro dele, né? Então faria sentido ele ter saído intacto desse ataque. Mas bem, se for um personagem completamente novo, aí eu vou apostar no Therion, que é o filho do Zivago. Eu já mandei no vídeo passado, gente, a teoria de que ele pode estar vivo, né? Mas agora eu consegui encontrar a pista que eu precisava. Deixa eu ler aqui pra vocês. Aqui no volume 20 de Os Sete Pecados Capitais, o Nakaba coloca aqui em algumas páginas uns esboços de alguns personagens, e uma delas ele fez um esboço do Therion, o filho do Zivago. Ainda escreveu um negócio aqui, ó. Os candidatos obscuros do grande festival de luta de Baisel. Um deles era Therion, filho de Zivago. A outra era Dolores, velha amiga da Diane. A ideia era que os dois continuassem vivos, mas como isso era conveniente demais, além do fato de que estariam abaixo do nível dos outros competidores, eles foram descartados. Ó, a gente já pôde ver que ele não descartou totalmente essa ideia porque a Dolores está viva. Agora só está faltando o Therion. E o objetivo era trazer o Therion em um torneio de luta.
Será que não pode ser esse indivíduo aí? Olha, ele escreveu uma outra coisa aqui. O plano era que Therion teria a cara do Zhivago jovem e que a Dolores teria mudado de aparência e personalidade. Bom, tudo bem, se você olhar aqui para o esboço do Therion, gente, ele não parece muito com esse cara que apareceu nesse capítulo, né? Seria esse cara aqui, a forma de Homem-Fera dele seria essa. Mas, assim, a ideia do esboço pode ter mudado, né? Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para agradecer ao inscrito que me falou que essa informação estava no volume 20, porque na semana passada eu passei um tempão, mas um tempão mesmo procurando essa informação e nem encontrei. Eu fiquei pensando que eu tinha tirado isso da minha cabeça, que eu tinha imaginado que tinha lido isso. Mas não, eu não fiquei maluco, realmente estava ali, só não tinha procurado direito. E bom, se o Nakaba queria trazer ele em um torneio, bom, essa é a chance dele, né? Então, no caso, de acordo com a minha teoria, esse aí seria o pai do Boss, o que faria com que Boss e Lancelot fossem primos. Sem falar que faria sentido o Nakaba ter desmaiado o Boss aí nesse torneio, né? Justamente para ele não reconhecer o pai dele. E minha nota para esse capítulo é 9,4. Quem não se mostrou ainda foi esse cara que a gente sabe que é o Pelliot. E esse indivíduo aí todo mirrado que pode ser qualquer um, inclusive ninguém. Ou talvez pode ser o Lancelot, né? Acho que não deve ser o Golter porque eu ainda aposto que ele é aquele cara que está do lado do Bertolep. E o nome do próximo capítulo é Anúncio dos Confrontos. A gente deve saber quem vai enfrentar quem. Acho que já dá para imaginar algumas lutas que vão acontecer, mas se fosse o Nakaba Suzuki, eu decidiria tudo na sorte. Justamente para ficar o mais imprevisível possível, imprevisível até mesmo para ele próprio. E coloca aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.